Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Está todo mundo me ouvindo? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Conceição. Boa tarde. Tudo bom, né, com vocês, né? Pessoal, eu estou fazendo a reunião aqui do conselho e será que já estão todos presentes, Mário? Tem a maioria já presente? Tá. Nós precisamos, então, nesse programa, pessoal, tem um meio de a gente colocar, ampliar o número de participantes, de olhar na tela. Então, nós queremos fazer um teste. Então, aqui, vamos verificar aqui, deixa eu ver aqui. Joanina, entrando. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas eu consigo ver. 3, 5, 6, 7, né? E aí, comigo não foi. Mas pode... Então, como que poderia testar aí? Jeito aqui, como que seria? Aumentar. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se... Mário. Oi. Por gentileza, você que tem que verificar... Como eu volto aqui agora, hein? Aqui? Você, por favor, verifique aí, você que está aí na outra sala, verifique se você consegue fazer o que a Catrine te explicou aí, para aumentar, se a gente consegue aumentar o número de participantes na tela. Você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Oi? Sim. Estão ouvindo? Vocês vão lá nos 3 pontinhos. Mais opções. Ô, Mário, você tem que falar baixinho. Mário, você tem que falar baixinho. Escuta, você tem que falar baixinho, porque você está do meu lado, da outra sala, então aí eu não consigo ouvir por aqui. Você viu aí, se consegue pôr mais pessoas na tela ou não? Você quer que eu fale com todo mundo? Sim, pode falar. Sim, mas você consegue aumentar? Porque eu só estou vendo aqui 5. Você vai em mais ação. A Catrine está aí. Você não consegue aumentar. Oi? Não cada um consegue. tem que fazer o seu. Não consegue? Conceição, cada um tem que fazer o seu. Não tem como eu fazer isso para todo mundo. Então, cada um tem que fazer o seu. Então, tá bom. Aí, depois, durante a semana, a gente está orientando vocês, pessoal, que é só clicar na telinha que vocês têm aí, os 3 pontinhos. Eu acho que vocês todos conseguem ver na parte superior da tela, vocês conseguem olhar, tem 3 pontinhos, não tem? Todos conseguem ver? 3 pontinhos. Aí, você clica nesses 3 pontinhos, aí vocês vão descer e vão clicar no modo conferência. Não, depende do tipo. Todo mundo. Esse daqui. Modo conferência. Ó, repetido então, 3 pontinhos na parte superior. Clicou lá. Aí aparece assim, configuração do dispositivo. Aí vocês descem para baixo. Visualizado. Ou modo conferência. Acho que melhor no modo conferência, né? Então, clique lá. Aí vocês vai aparecer todas. Aí apareceu uma conferência. Apareceu todos numa poltrona, mas apareceu desse jeito. Conceição, no meu não aparece, tá? Não tem essa opção. Já da outra vez eu não encontrei, continuo não encontrando. Mas tudo bem, eu não consegui encontrar. Espera um pouquinho só, então. Vamos tentar. O Chico Lemos tem que admitir ele lá, né, Ana? Pode admitir. Agora já olha, veja para vocês. Fizeram o teste? Olha, 3 pontinhos. Vamos de novo, ó, 3 pontinhos. Aí abre uma tela na lateral direito, que está escrito lá, configurações do dispositivo. Modo conferência. Clique no modo conferência. Aí vai aparecer para vocês todo mundo. Quem já conseguiu fazer?
Conseguiu, Neide? Neide está balançando a cabeça, conseguiu, né? Quem mais conseguiu fazer? Todo mundo? Eu não 3 pontos. consegui. Do lado. Eu não consegui. Então, viu, Joanina? Do lado superior da sua tela tem 3 pontinhos. Um monte de coisa. No meu tem os pontinhos, eu abri configurações, mas em lugar nenhum ele aparece modo conferência. Aí você vai descendo com o seu cursor, você vai achar esse modo conferência. No meu não tem. Tem configurações, opções. Eu vou sair de novo, vou tentar de novo. Vou sair e vou tentar. Escuta, presta atenção. Vê se você consegue ver configurações do dispositivo, depois vem opções e reunião, detalhes aqui. O meu não aparece isso, o meu não aparece isso. Então, nos demais aparece essa listagem. E aí aparece essa listagem, depois só clicar no modo conferência. A Andréia conseguiu, Andréia? Aparece 7 participantes. Oi? 7 participantes está aparecendo. Então já melhorou, né? Porque antes era 3 só, né? O Jorge conseguiu, Jorge? Conseguiu? Que bom. Então é assim, olha, aí vocês vão clicando, aí vai aumentando os participantes, aí fica bacana. Bom, então antes da início, o Rodrigo já deve estar presente. Então, eu gostaria só de começar, então, desejando a cada um de nós uma ótima reunião, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Nós vamos receber aqui uma reunião com o Rodrigo, nosso conselheiro e diretor da Secretaria da Saúde, que vai nos falar sobre o parecer, né, do Conselho do terceiro quadrimestre, e em seguida ele vai nos falar sobre o sistema, sobre a outra pauta. Deixa eu pegar aqui, Catrine, deixa eu ver, Catrine. Aqui, perdão. E aí a segunda reunião em seguida vai ser a discussão e aprovação do CISPACTO, que é as metas e indicadores da Secretaria da Saúde. Essas metas e indicadores, elas surgem numa reunião que o Rodrigo vai nos explicar, de uma reunião, de uma conferência nacional que limita as metas para cada estado, para cada município, e dentro dessas metas, cada município procura cumprir, né, as suas metas, a sua evolução. E sobre isso, essa nossa segunda reunião. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de dar uma ideia para vocês, como todos vocês receberam, por e-mail, não sei se por e-mail, precisaria mandar por e-mail, da não obrigatoriedade de comunicar. Nós vamos procurar informações e conhecimento técnico com o Conselho Federal e com o Conselho Estadual, porque não há legislação nenhuma. Então, inicialmente, a gente entendeu que, para o bem do Conselho, todos deveriam ficar com a câmera ligada, como nós falamos na última reunião, e na última reunião ficou decidido que a gente iria estudar e trazer para a mesa para votação, certo? Todos se lembram disso, né? Porém, em estudo com o Conselho Estadual e Federal, eles nos orientaram e nos formalizaram, dizendo que, como não há legislação vigente para o caso, então, será complicado. Realmente, aí fica a critério de vocês, porque teve alguns conselheiros, algumas conselheiras, né? Então, foi feito esse estudo para deixar bem claro isso, né? Então, a nossa seria que ficasse ligada. Porém, temos que respeitar, né, as pessoas aí que foram contra, e agora, de acordo com o parecer mesmo, com autorização, assim, informação técnica do Conselho Federal e Estadual, porque também eles passaram por esses tipos de problemas no Conselho no Brasil todo. Porque toda a mesa diretora quer um bem foi por esse motivo, para preservar a nossa reunião e comprovação de presença. Então, foi uma das melhores boas intenções, não é? Mas como nós tivemos esse entreveiro com alguns conselheiros, então nós levamos para estudo
e aí, então, pode ficar desligada, combinado? Agora, então, está superado isso, já foi colocado no grupo, e já vou mandar também nos e-mails de vocês, já está superada essa fase, essa questão. Então, agora, nós vamos, então, eu gostaria de passar, bom, falando também só inicialmente, antes de passar para o Rodrigo, a nossa situação do Covid na nossa cidade. Sabemos que está uma situação difícil, não é? E o trabalho nosso é divulgar a prevenção, os cuidados, não é? Das regras sanitárias. Estamos acompanhando todos a situação da Unimed, do São Francisco. Nós começamos aqui, só para um resumo rápido, do Hospital Municipal. Está hoje, né? Ele tem hoje, dia 9, com 15 leitos com respirador. O que tem, né? O município, 15 leitos com respirador e 23 leitos sem respirador. Aí a situação, você liga ali para mim, como tá, Catrine? Então, aí todos sabem, isso é o fato, Catrine? Olha lá, então nós temos lá, de 15 leitos com respirador, quanto está ocupado? Do nosso hospital. Quanto, então, que corresponde a? 80%, 12%. Com respirador. Isso. Corresponde a tanto? De 15 leitos, então? 80%. 80%, mas não está a quantidade aí separada? De quantos está? De 15? De 12. Tá, certo. 80%, então, de 15 leitos do Hospital Municipal estão ocupados. E os leitos sem respirador, que é de enfermaria, do total de 23, tá? Com superlotação, 23 leitos ocupados. Nós temos também o São Francisco, que para mim é do São Francisco também. No São Francisco, nós temos 10 leitos com respirador e 17 leitos sem respirador. Dessa quantidade, nós temos, do São Francisco, dia 9, né? São 10 leitos com respiradores, 10 sem respirador. Ocupados quanto? 7 ocupados. Ó, 7 ocupados, de 10, 7 ocupados com respirador. E sem respirador? De 10? 14. 7 De 10 ou 14? 14. De 14 leitos do Hospital São Lucas. São Francisco? Não, já passei do São... Não, eu falei do Hospital Municipal. Do São Francisco. Vamos lá. Desculpa, pessoal, vamos lá. São Francisco. 15 leitos com respirador. Vamos lá, dia hoje, né? 10 leitos com respirador. Quantos estão ocupados? 7. 7 ocupados. E 14 leitos sem respirador. 7 ocupados. E 7 ocupados. Então, essa é a situação do São Francisco. Depois, nós temos aqui, vamos passar, então, aqui da Unimed. Da Unimed. Hoje, nós temos 22 leitos com respirador e ocupados, nós temos, da Unimed, todos hoje estão ocupados, né? Todos hoje estão ocupados. E do sem respirador? Dos 22, 20 estão ocupados. Dos 22 sem respirador, que são os leitos de enfermaria, 20 estão ocupados, certo? Então, esse da Unimed. Depois, nós temos o São Lucas, que está com 10 leitos com respirador e 9 ocupados. E 14 leitos sem respirador, que é enfermaria, e... São Lucas? É 17? 17 no total e 7 ocupados. 17 leitos de enfermaria com 7 ocupados. E depois, aí nós temos aqui, por último, então, o Hospital São Francisco, que está com, hoje, dia 9, 15 leitos com respirador e 15 leitos com respirador. Quantos ocupados do Hospital Municipal? 12 ocupados. E 12 ocupados. E sem respirador, 23 sem respirador, que é o leito de enfermaria, 23 estão ocupados, certo? Pessoal, então, realmente, assim, nós temos, assim, uma situação meio crítica, não é? Mas ela muda, como bem diz o secretário de saúde, a cada dia a modificação, não é? A cada dia muda, então,
a gente tem que acompanhar isso de perto. Então, só queria passar isso para vocês e falar que agora a nova fase da vacina, nós vamos acompanhar de perto, nós vamos formar duplas de conselheiros que podem, para cada um estar em cada posto, quando sair o novo calendário. Perfeito? Aí nós fazemos o convite para vocês, quem pode, para estar cedinho lá na fila, olhando, acompanhando, porque nós verificamos, como bem disse os conselheiros, a gente costuma acompanhar isso nos postos, pessoas mais idosas, elas chegam muito cedo, elas chegam 6 horas da manhã, e para atender às 8, então realmente forma fila, pessoal, então nós temos que ter esse entendimento. Nem tudo aquilo que coloca que está no jornal é a verdade, não retrata a real situação. As pessoas mais idosas costumam levantar às 5 da manhã, 5h30, e elas já vão achando que vai guardar lugar. Forma no início aquela fila gigante, mas que na verdade, porque o atendimento começa assim. Perfeito, pessoal? Entendendo bem essa parte aí, porque se alguém questionar vocês como conselheiros têm a obrigação de saber informar, né? Que essas filas se formam por conta do pessoal que tem o hábito de levantar cedo e ir para a fila. Tá certo? Aí você está tranquilo, está tranquilo, e assim por diante. Sabemos também, como bem lembrou a Joanina, conversando esses dias numa visita que tivemos, quanto mais abaixar a idade, né, mais pessoas vão procurar vacina, né, porque os idosos é um número limitado. Agora, os mais jovens são o maior número de pessoas. Então, a tendência a aumentar essas filas vai ser grande realmente. Então, a gente também tem que ter essa compreensão e fazer essa leitura. E aí, os nossos conselheiros estarmos lá nessas filas, nesses postos, para acompanhar isso, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês nesse início. Agora eu passo a palavra. Conceição, antes de passar, sim. O Rodrigo falando. Ah, sim, Rodrigo. Antes de passar, tem uma situação para eu conversar com vocês, também sobre leitos de UTI. Sobre o Estado forneceu 5 respiradores para a Americana, assim como ele forneceu para vários municípios da região. Esses respiradores que o Estado comprou, uns que veio da Turquia, outros que vieram da China. O Estado ele chegou em março, a gente recebeu 5. Em março do ano passado. Aqueles do ano passado. Sim. Isso, aqueles do ano passado. Sim. Que depois que uma crise veio tirar foto, o povo achou ruim porque veio tirar foto, não sei o quê. Foi. Desses daí. Esses daí, eles estão no estado inteiro. Eles estão com problema de manutenção. É verdade, Rodrigo. Bem lembrado porque diminuiu. 6 meses, eles têm que atualizar o software deles para que eles continuem funcionando. Verdade. E nenhum município da região conseguiu atualizar o software dele. A prestadora de serviço ainda não veio nos municípios para atualizar o software. Já pagou, já entrou em contato, caramba, 4. Alguns do estado já pararam de funcionar. Os nossos ainda estão funcionando, mas a gente está ainda correndo o risco de ficar sem o respirador porque eles vão parar de funcionar. Ô, Rodrigo, e nós percebemos aqui que foi no dia 8, antes de hoje, dia 9, ontem, que parou 3, né, Rodrigo? Porque nós Isso mesmo, é desses daí. É desses daí, né? Olha, e esses que quebraram, esses 3, é daqueles 5 que vieram. Não é que quebrou, eles não quebraram. Eles estão esperando a empresa que dá manutenção vir no município instalar o software. Nós não podemos instalar o software. Março, ô, Rodrigo, mas isso aí desde março do ano passado, que eles não foram instalar? Desde março não precisava, agora está precisando. O estado inteiro precisa instalar o software e o estado inteiro não consegue instalar o software. Meu Deus, eu não acredito. Eu achei que tivesse funcionando esses 5 que quebrou. Eu pensei assim... Isso, então, não é que eles quebraram. Eles não estão quebrados. A gente não tem nenhum em manutenção. A gente fala que está em manutenção porque a gente está esperando o estado vir e liberar o software dele. E é só a empresa autorizada que faz isso. Tá complicado. Tanto que na reunião sexta-feira, a gente fez uma moção para o estado... Porque, assim, foram eles que emprestaram. A gente não tem mais contato com empresa nenhuma.
É um absurdo isso, pessoal, porque vejam só, vocês se lembram disso daí, da festa que o Vanderlei Macris fez? Lembram da festa do filho do Macris que fez por conta desses respiradores? Lembram que chegou o caminhão de madrugada e foram fotografar e a chegada desses 5 respiradores? Pelo amor de Deus, depois que o cidadão, né, de bem se revolta é com essas coisas, porque mandou esses respiradores, saiu na primeira página do jornal, e sem condição de uso. Isso é um absurdo, né? É um absurdo muito grande. Imagina, depender agora do som. O estado inteiro está no perrengue agora. Meu Deus do céu. Então, é isso, pessoal. Eu não sei a sua opinião, a opinião de vocês, mas eu sei a minha e eu fico muito revoltada com isso. Porque se chegou esses 5 equipamentos, não é? O Estado tinha que ter trazido o técnico e deixar esses equipamentos prontos para uso, não é verdade? O Estado também falou que está entrando em contato, não consegue. Alguns municípios já devolveram para o Estado, então, assim, a gente acabou com alguns. O Estado tem respiradores que estão parados por falta de manutenção, mas, na verdade, é por falta de atualização de software. Acho que não é comum isso. O modelo que comprou é um modelo, digamos assim, espertinho, para que você seja obrigado a ficar com a manutenção sempre contratada com eles. Olha isso, gente. Olha que barbaridade, meu pai do céu. É incrível, Jorge. Não vai diminuir o leitos de UTI de Americana porque quebrou. Falou, não é que a gente não contratou, a gente contratou a manutenção, a gente está esperando vir, e não é que ele está quebrado, é que os caras não vêm. Então, se você não esclarece isso, que na minha conta eles estavam quebrados, porque eu nunca podia imaginar que esses 3 faz parte daqueles 5 que chegaram, que é aquela festa toda com a chegada dos respiradores. Rodrigo, e esses softwares, as empresas, tem empresa habilitada para isso? O que acontece que essas são empresas terceirizadas que teriam que ser contratadas para vir atualizar esses softwares? Não, existe, mas existe apenas uma empresa no estado inteiro. Meu pai do céu. E qual fila? E a Americana está em que fila? Em qual classificação para chegar aqui? Não façam nada. A gente está entrando em contato, tem hora que eles atendem, tem hora que eles não atendem. Por isso que a gente fez uma moção para o Estado correr atrás falar com essa prestadora aí para dar manutenção para os municípios. Porque nesse momento agora que é crítico, a gente fica sem essa manutenção. Pois é, Rodrigo, isso é o meu Jesus amado, é incrível isso. O Marzoc está arrancando os cabelos, o secretário também. Então, estou passando para a ciência do Conselho, já que você estava falando dos leitos de UTI, passando no começo, eu estou passando para você a situação, para vocês não se assustarem, não é o município que não contratou, a gente está todo dia tentando entrar em contato com eles, mas eles realmente não estão dando esse feedback, não só para a Americana, para todos os municípios. A gente tem Paulínia e Santa Bárbara tem um monte, então a gente está preocupado, assim, até Santa Bárbara, que fez aquele hospital de campanha, acho que tem uns 10 leitos emprestado, é capaz de ficar sem esses 10 respiradores. Acho que até Sumaré, que estava com um monte em Sumaré também, que no fim das contas eles ampliaram, eles também estão sem manutenção, pedindo para a gente ajudar na manutenção, o Estado ajudar, porque a gente está preocupado de parar o serviço nesse momento crítico que literalmente não pode parar. Que não pode. E aí estava anotado aqui na ordem aqui para falar sobre isso, e ia passando porque quando a gente analisou esses 3 aqui, na nossa ideia era quebrada, a gente ia oficiar o secretário para informar o que aconteceu, mas agora você já deu a explicação, então a gente vai acompanhar com vocês isso de perto, né? Porque isso é grave, não é verdade? Isso, porque, assim, no começo a gente comemorou, a gente tinha quebrado, a gente não tinha esses 10 a mais que a gente abriu. A gente tinha uns 4 quebrados, e a Honda ajudou, a gente conseguiu consertar isso ano passado. E a Honda consertou 3 na hora que ficou fechada a firma, a gente até agradeceu. Olha. Agora, esses 5 não é que quebrou, faltou manutenção, é falta da atualização do software. Do software, gente. É coisa que foge da nossa competência, inclusive a gente já pediu, e mesmo pedindo a gente não teve essa resposta. E a Honda, você não consegue, Rodrigo, uma ligação lá na Honda, conseguir ver não, se faz... Porque é software, não é um problema de falta de peça, é a parte inteligente dele que faz ele funcionar. Ah, que
Porque eles arrumaram uma parte, né? Que você está dizendo, a Honda. Isso, o da Honda, eles arrumaram os nossos antigos que estavam quebrados. Os antigos. Entendi, os antigos, entendi. Porque a gente não tinha 10. Porque o que tem? A gente tem 10 respiradores novos no HM. Esses novos vêm de onde? Eram alguns que é daqueles 5 milhões que veio e alguns que a gente arrumou junto com a Honda. Viu, Rodrigo? É o tal negócio, né, pessoal? Vamos esquecer agora de o Rodrigo que tape os ouvidos aí, e a gente vai falar assim, né? Faltou realmente uma fiscalização, né? Um acompanhamento, né? Porque imaginem só, esses equipamentos chegarem e ficar o ano inteiro de 2020 sem essa atualização, né? E agora estoura o problema. Então, realmente, precisamos acompanhar, pedir aos conselheiros que fiquem atentos com as pautas e reuniões. Respiradores é tudo da China. Oi? Quem está falando? Os respiradores que está faltando atualização de software são todos da China? É turco. É da Turquia. Da Turquia. O país que veio. Como? Turquia, país que eles vieram? Eles vieram da Turquia, lembra? Tem que falar mais alto, lembro, não está dando para entender. Tá certo? Então, pessoal, então a gente, assim, o que eu fiz aqui? Rodrigo, então, muito obrigada pela explicação. A gente tem que resolver esse problema, a gente está correndo atrás, está cobrando, o estado inteiro está cobrando. Mas eu já estou dando ciência para o conselho para vocês saberem, já que está acompanhando, para vocês acompanharem esse caso também, tá? Porque estava na lista aqui, para ofício, essa semana, porque nós percebemos aqui que foi agora, né, de ontem que foi dada essa notícia, né, que a gente percebeu que diminuiu, né, os respiradores, né, então, muito obrigada pela explicação e a gente vai acompanhar sim, viu? Vamos já enviar lá para vocês o ofício e acompanhar de perto. Gente, é muito triste isso, né? Então, vamos trabalhar e ficar em cima dessa situação, né? Rodrigo, bom, podemos, então, né, passar, era para essas informações inicialmente, mas podemos passar, então, para a pauta, Rodrigo? Podemos. Eu passo serviço de vocês. Eu passo para você a palavra sobre o primeiro item da pauta, discussão e aprovação, perdão, primeiro item, primeiro item da pauta é a aprovação do parecer da prestação de contas da Secretaria de Saúde do terceiro quadrimestre de 2020. Vocês querem que todo mundo recebeu? Você quer que eu leia rapidinho para todo mundo, quem puder acompanhar? Ótimo. Então, lá, conclusões com justificativa. O gestor municipal do SUS apresentou dia 25 de fevereiro audiência pública e atendimento à lei complementar, contendo os itens obrigatórios. Montante e fonte dos recursos apresentados no período, da auditorias realizadas ou em fase de execução e suas recomendações e determinações. Oferta com a produção de serviços públicos da rede municipal própria, contratada e conveniada. Constatamos nos relatórios das receitas em saúde do município que 64,34% é recurso municipal, 3,68% foi recurso estadual e 31,99% recurso federal, totalizando R$ 70.974.740 recebidos no período. Observamos que de todo o seu orçamento, o município aplicou 29,38% em saúde, sendo que obrigatório, conforme a legislação, é 15%. Também foi observado nos indicadores de saúde que 29% das ações propostas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 foram resolvidos, 27% está em andamento e 44% não foram realizados. Desta forma, este Conselho apresenta parecer favoráveis com as seguintes ressalvas. Aí as recomendações. Uma parte, para a gente fazer as recomendações em reunião da Comissão de Contas, nós elencamos os itens que estavam parados e que acabaram sendo temas de reunião do Conselho, tá bom? Recomendações. As prestações de contas da FUSAME estão sendo aprovadas apenas o que está em comum acordo com a Lei de Diretrizes do Tribunal de Contas do Estado.
Conforme informações prestadas no Conselho de Saúde, foram apresentadas a este colegiado algumas melhorias, porém ainda se faz necessário reforma de parte da estrutura do Hospital Municipal, que ainda apresenta deficiência, destacando a conclusão da reforma da ala 2, porém com a necessidade da reforma da ala 3, que é cirurgia geral, e ala 4, maternidade. Destaca-se a conclusão das obras do pronto-socorro municipal, porém, devido à pandemia, não foi possível constatar as melhorias, bem como o tempo de permanência da grande emergência, através de visita deste colegiado. O atendimento pediátrico havia sido adequado por ocasião da inauguração do novo pronto-socorro, porém, nesta época de pandemia, foi readequado na estrutura hospitalar, evitando que os pacientes pediátricos transitassem dentro da grande emergência e evita o contato com os pacientes suspeitos de Covid. Porém, ainda é necessário aguardar o término da pandemia para constatar através de visita do colegiado. Este colegiado, através de visitas realizadas, observou a necessidade de grandes intensificações nas ações de manutenção e conservação das unidades de saúde e seus equipamentos. Desta forma, recomenda-se um levantamento atualizado dessas necessidades, apontando para a programação e realização das mesmas. Observando a produção apresentada e conforme diversas reclamações e pontuações deste Conselho, recomendamos com urgência em ampliar a oferta de consultas, cirurgias e exames eletivos, agravados pela pandemia. Enfatizamos contratação urgente de médicos especialistas e da atenção básica, pois ainda há uma grande demanda reprimida que estão gerando urgência. E voltando ao pronto-socorro, também destaca-se a necessidade de intensificação das negociações junto à Secretaria Estadual para ampliação da cota de vagas para pacientes eletivos e de urgência e emergência regionais, tendo em vista a demanda e a demora que os mesmos enfrentam atualmente. Destaca-se a importância de aprimorar a discussão referente a mandados judiciais, visto que no detalhamento das despesas deste quadrimestre de 2020, foi observado que 71,77% das despesas de materiais... 51,77% das despesas de materiais de consumo foram para este fim, mandados judiciais. Também se faz necessário ampliar o número de ações resolvidas, que constam no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, visto que houve apenas 29% de resolução e que 44% não foram sequer iniciados. Então, esses daí são as recomendações que a gente elencou em grupo. E com parecer conclusivo, identificamos necessidade de ampliação do custeio do governo estadual, a atualização de valores do recurso do governo federal para que ocorra um equilíbrio do percentual de valores aplicados por cada um dos entes federativos, bem como a necessidade da discussão e da disponibilidade de cada ente federativo, do seu papel na saúde. Também uma maior responsabilização de cada ente sobre a judicialização, que está impactando de forma crescente na aplicação municipal, comprometendo outros serviços. Identificamos também a continuidade da baixa oferta de serviços na atenção básica e especializada, sendo de extrema necessidade a sua ampliação e, conforme informado pela Secretaria de Saúde, existe uma verba para este fim. Desta forma, ficam aprovadas com recomendações o terceiro quadrimestre da audiência pública, com as devidas justificativas e recomendações acima citadas. Este documento, após aprovado pelo Pleno, será encaminhado aos órgãos competentes. Então, esse é um resumo do nosso parecer. Aí tem os valores das contas, que nem recurso municipal, foram arrecadados 44 milhões, recurso estadual foram 762 mil, e recurso federal foram 25,4 milhões. Aí tem os empenhados e pagos, e ficou ainda restos a pagar, que acho que é mais importante. A gente, dos recursos municipais, ainda ficou 90 mil de restos a pagar. Recurso estadual não teve restos a pagar neste quadrimestre e restos a pagar do federal foram R$ 7,00. E como é final de gestão, que ficou de restos a pagar aí sim,
de recursos municipais. Temos 3.482.000 de restos a pagar, que estão sendo pagos agora este ano. De recursos estaduais, 685.595. E o recurso federal, 1.576.845. Só para vocês entenderem, esses restos a pagar é que durante o ano a gente faz, digamos, a compra de algum item ou de algum serviço, a gente recebe a prestação do serviço e a gente costuma ter até 30 dias para realizar o pagamento. Ou algum serviço que não foi entregue, por exemplo, uma obra, eu fiz o empenho da obra, eu ainda não terminei de pagar essa obra, então ela vira o ano como restos a pagar. Então é por isso que a gente sempre tem um restos a pagar de um ano para o outro, e normalmente são valores bem pomposos, por isso que é 3 milhões do federal, municipal, e 1 milhão do federal. E também interessante falar da verba Covid neste quadrimestre. O recurso municipal não teve, desse dinheiro todo já estava incluso a verba Covid, mas a gente faz um recorte para que a gente possa acompanhar exatamente ou diretamente o Covid. Municipal não teve nenhuma verba municipal empenhada nesse quadrimestre para Covid. Recurso federal, nós recebemos 2.154.556 para Covid, e aquela lei complementar que era para a prefeitura inteira e, inclusive, saúde, foram 9.911.680 aplicados para Covid. E são esses um resumo do que a gente entendeu sendo necessário para colocar como parecer do Conselho Municipal das prestações de contas do terceiro quadrimestre. Rodrigo, está me ouvindo? Pois não. Olha, ali nas recomendações, eu queria que acrescentasse reforma da ala 1 e 2, porque quando reformar da ala 1 e 2, para a gente saber que foram reformadas, né? E falta a 3 e a 4, correto? Você concorda? Certo. É? E pode ser reforma que a gente colocou da ala 2 ortopédica, colocar da ala 1 e da ala 2. Isso, porque realmente foi reformado, correto? Outra coisa, ali, esse colegiado, papapá, lá no finalzinho ali, apontado, mudou a palavra. Dá uma olhadinha aí. Rodrigo, deixa eu fazer... Lembo, deixa eu só fazer uma parte aqui. Nós temos prazo... Deixa eu só fazer um comentário aqui que é importante. Não, Conceição, acertar o texto, porque ele falou de uma forma e 2 palavrinhas só para acertar com ele. Não, eu entendi bem, só que entendam bem. Isso aqui passou pela comissão orçamentária, onde nós reunimos e fizemos esse parecer. E o nosso prazo, Lembo, o nosso prazo é depois de amanhã, para entregarmos para a prefeitura, entendeu? Então, se for uma palavrinha errada ou mal colocada, aí terá que voltar para a comissão corrigir. Então, se você vê que Não, pode corrigir agora, viu, Conceição? Pode corrigir na ordinária. Mas é alguma coisa... Vamos ver, então, o que você está pretendendo corrigir, para ver se pode, né? Se tem condição de... Qual linha que você está querendo mudar? Posso fazer proposta de encaminhamento, Conceição? Pode. Primeira coisa, Lembo, vê se concorda comigo. Primeira coisa, vamos colocar esse texto básico que foi mandado por e-mail, se todo mundo aprova ou não. Primeira coisa. Depois a gente coloca como destaque o texto que o Lembo quer apresentar. Então, primeiro a gente aprova o texto base. Sim. Depois a gente coloca da ala 1, a gente coloca para aprovação, se todo mundo aprova. E depois a correção de texto, se todo mundo aprova. Pode ser assim, porque daí a gente consegue agilizar. Tudo bem. Eu entendi o que você quer, Lembo, mas assim, eu tenho que respeitar o que a Conceição está falando, que realmente passou na comissão. Sim. A gente aprova o texto base, eu entendi as suas 2 colocações, a gente aprova as suas 2 colocações de uma vez só. Que daí a gente vai mais rápido. Correto. Tá bom? Perfeito. Tudo bem. Então, todos aprovam o texto básico? Alguém tem algum questionamento com relação às recomendações da comissão orçamentária?
Isso, a recomendação, o Lembo tem 2 destaques, a gente só vai aprovar o texto básico agora. Não, nós Mas vamos aprovar o texto básico e depois acrescentar. O texto básico, então, fica aprovado? Sim, Sim, aprovado. Então, deixa eu Rodrigo lembrar. Então, o aprova. Edson está aprovando, a Joanina aprovou. Joanina, Aprovado. Eu preciso sair da reunião. Teve um acidente na minha casa por conta do vento. Eu aprovo o tá, texto. certo. O Márcio, aprova, Márcio? Fazendo chamada agora para ver, então, quem está aprovando. A Eliane aprova? Eliane? Está sem som, Eliane. O Márcio também está sem som. Eliane? O Márcio aprova. A Eliane está sem som. Mário, veja com a Eliane que ela não está entendendo, está sem som. O seu Pereira aprova, seu Pereira? Prova, né? Certo. A Janete, aprova, Janete? Boa tarde, vocês aprovam? Ok. O Jorge, aprova, Jorge? Jorge? Aprovado. Ok. Aprovado. O Chico Lembo, coordenador, tem que aprovar, né? Tá certo. Depois vem aí a Sebastiana. Aprova, Sebastiana? Bah? Você aprova? Você tá sem som. Tá sem som. Precisaria ver aí como que a Sebastiana vai ver para... olha, pessoal, ligar o som. A Andréia está sem som, Andréia? Aprovado. Aprovado. A Neide aprova? Aprovado. O Rodrigo, né, do conselho, aprova. Né, Rodrigo? Ok. E agora eu quero que o Mário, por gentileza, Mário, veja quem mais está presente e para constar quem está presente nessa reunião. E Janete Fernandes. Não, então são só essas pessoas que estão aqui na tela, ó, o seu Edson e Janete. O Márcio, aprova, Márcio? Márcio aprovou? Márcio já aprovou. A Eliane colocou no chat que aprovou também. Ah, tá. Aprovou. Então, Eliane, então, são essas pessoas que estão presentes, Mário, que está aparecendo na tela, ou tem alguém com a câmera desligada e está presente? Não, não tem mais ninguém. Oi? Não tem mais ninguém além desses. Além desses. Ah, então tá bom. Então, nós aprovamos. Então, aqui nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós estamos na maioria, Mário? Tem que ver aí os 50% mais um. Eu posso fazer uma chamada, Conceição? Pode. Dos presentes, é melhor, né? Porque nós queremos saber se nós temos 50 mais um, né, Rodrigo? Para a gente aprovar isso. Não, mas eu acho que como já passou o horário, a gente aprova com os presentes. Ah, perfeito. Porque 15 minutos a gente aprova com os presentes. Ah, tá certo. Então tá. Então, Mário, então não precisa fazer a chamada, porque todos estão aqui, né, Mário? Não é isso? Todos estão na tela. Perfeito. Então, agora vamos fazer o destaque, Rodrigo, da solicitação do Lembo. Qual linha, Lembo, que é para... Recomendações na 2, 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, onde fala ala 2 ortopedia. Acho que o primeiro destaque era estar inserindo ala 1 e ala 2, certo, Lembo? Tá assim, destaca a conclusão da reforma da ala 2, entre parênteses, ortopédica. Porém, com a necessidade das reformas da ala 3, cirurgia geral. E ala 4, maternidade. É assim que está, Rodrigo? A proposta dele é colocar conclusão da reforma da ala 1 e da ala 2. Ah, então, correto, Rodrigo? Lembo? Certo, correto. É isso? É isso. Então, aí a primeira, assim, inclusão da palavra da ala 1. Assim, da reforma da ala 1 e da ala 2. E da ala 2. Porque é a conclusão da ala 1 e ala 2. Isso, que foi no ano foi concluída a ala 1 e a ala 2, ano passado. Tá, então quer dizer que essas duas já estão conclusas e ele quer que inclua aqui, então, nós colocaríamos uma vírgula depois da ala 2 ortopédica ou nós vamos colocar uma vírgula depois do ala 4 maternidade? Não, ala 1 e ala 2. E daí continua normal, vírgula, porém, com a necessidade... Tá, colocar ala 1 aqui,
e ala 2, ortopédica. Isso. Perfeito. Então, essa é a inclusão, né? Aí pergunta, se alguém tiver alguma coisa contrária, para ligar o microfone e avisar no chat se eles tiver alguma coisa contrária a isso. Daí a gente já aprova essa alteração. Então, pessoal, o Lembo está pedindo aqui em destaque para incluirmos na quinta linha 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta linha, no material que vocês estão na mão, então, assim, destaca a conclusão da reforma da ala 1 e 2. Perfeito? De parente ortopédica, perfeito? Vocês aprovam, então, esse destaque para incluir? O Edson, ok, já disse ok. A Janete, ok? Ok. Ok. O Márcio? Aprova também o Márcio. Oi? O Márcio? Aprova. Márcio aprova, né? A Eliane? Ok. O Márcio, ok. A Eliane? Tá sem som, Eliane. Sem som. O seu Pereira? Aprova, seu Pereira? Aprova. Aprova. A Gabriela não pode, porque ela é suplente e está aí a titular, que é a Sebastiana. A Sebastiana aprova, Sebastiana? Aprova? Aprova. Ela fez positivo aí, né? Aprovou. Depois vem o Chico Lembo, que foi o destaque que é solicitado por ele. Aí nós vemos aqui o Jorge. Aprova, Jorge? Jorge? Ok. A Neide? Aprovado. A Neide aprovado. O Vanderlei? Vanderlei? Ô, Conceição, oi. O Vanderlei está avisando no chat que ele está tentando participar da reunião, mas a internet está ruim. Ah, tá. Mas então ele aprovou? Pede aí para se ele aprovou, porque ele acompanhou então a explicação, né? Sim. E Pede para ele desligar o vídeo e colocar no chat também, igual a Eliane. É. E a Andréia, você aprova o destaque? Aprovo. Aprova. Aprovado. Perfeito. Então, só está faltando a manifestação da Eliane. A Eliane colocou no chat que aprova. Prova. Eu não consigo acompanhar esse chat aqui, não sei como é que é esse chat, eu não vejo aqui. Bom, ela aprovou, então, vocês verificaram aí, né? E depois aí, quem mais? Faltou? Só, né? O Márcio já deu ok que aprovou, né? Perfeito. Mário, você que está me assistindo aí, me auxiliando, todos aprovaram? Todos, com exceção do Vanderlei, que eu não consegui contato. Oi? Com exceção do Vanderlei, que eu estou tentando contato com ele. O Vanderlei não nos ouve, nem nos ouve o Vanderlei? Estou tentando contato com ele. Mas tá. Então, pessoal, só está faltando o voto do Vanderlei para a gente dar por aprovado por voto unânime, perfeito? Por voto unânime dos presentes, ok? Então, vamos só aguardar, então, a posição do Vanderlei. E, enquanto isso, vocês concordam que a gente já passe a segunda pauta para o Rodrigo, já nos dando a explicação do CISPACTO? Todos concordam? Conceição. Sim. Alô, está me ouvindo? Sim, pode falar. Aonde o Rodrigo, por exemplo, eu queria que ele lesse de novo, aqui esse colegiado, ali, ó, apontadas para a programação e realização das mesmas. Acho que ele leu diferente do que está escrito. Ou a minha está diferente? Pode ser. Este colegiado, através das visitas realizadas, observou a necessidade de grande intensificação nas ações de manutenção e conservação das unidades de saúde e seus equipamentos. Desta forma, recomenda-se um levantamento atualizado destas necessidades apontadas para a programação e realização das mesmas. Perfeito, Rodrigo. Agora ouviu. Pronto, perfeito. Lá no parecer conclusivo, você mudou a palavra responsabilidade. Mas não foi ele não foi ele que ocultou, nós fizemos junto, Lembo. Foi a comissão. Não, talvez eu não tenha lido, tá? Talvez eu não tenha lido. Tá? Na hora que lê rápido. Na leitura. É rápido, mas eu não mudei nada, tá? Então, tudo bem. Tá, responsabilidade, você leu disponibilidade. Mas tudo bem. Não tem a responsabilidade, ok? Eu pensei que a minha estava errada. Perfeito. Que nem eu lembro.
Tá certo? É assim, uma maior responsabilização de cada ente, é esse? Não, a discussão na terceira linha do parecer conclusivo, ali no Da meio. discussão e da responsabilidade de cada ente federativo. Você falou disponibilidade. Então eu li errado. Então foi só Eu li errado, tá certo. erro de leitura, mas está o que nós colocamos no nosso parecer. Tá certo. Provado, provado. Muito bom, né? Pessoal, então só faltou o Vanderlei. Mário, você conseguiu contato com ele? Está sem internet. Bom, mas de qualquer forma está aprovado pela maioria de votos. Se nós conseguirmos o contato com ele, né? Aprovado com uma abstenção por enquanto. Isso, tá perfeito. Então, pessoal, vamos passar então, já é 6, 18 e 17. Vamos passar então a palavra para o Rodrigo, para o seguinte item da pauta, que ele vai nos passar toda a explicação do CISPACTO 2021. Para os conselheiros novos, ele vai explicar o que se trata, para depois nós discutirmos e aprovarmos essas metas e indicadores da nossa Secretaria de Saúde, ok? Com a palavra, então, o Rodrigo. Obrigado. Vocês vão enjoar de escutar eu hoje. Espero que esteja bom o som aí. Então, o que são os indicadores do CISPACTO? Em 2016, 14 até 16, o governo criou um rol, vários indicadores que era importante que fossem acompanhados por todos os municípios do Brasil. Antes eram muito mais indicadores, agora o número diminuiu. Atualmente estamos com 23 indicadores que todos os municípios do Brasil devem acompanhar. E esses indicadores é o que o Ministério da Saúde entende que são os necessários para a gente ver a qualidade de saúde dos municípios. Então, o que a gente faz? A gente até demorou um pouco, porque essa discussão a gente faz tanto municipal quanto regional. E tem alguns itens que a gente acaba fechando regionalmente a sua quantidade. Então, eu vou explicando para vocês mais ou menos o que é cada um e falando como é que a gente chegou nesse número. Primeiro indicador é a taxa de mortalidade prematura, que é aquelas pessoas que morrem de 30 a 69 anos, que é considerado uma mortalidade evitável. A gente está seguindo uma média, não tem uma grande variação durante os anos, que era 2017, 222 por 100 mil habitantes. 2018 foi 263 por 100 mil habitantes a mortalidade. Em 2020, a proposta foi 268, proposta. Eu estava fechando hoje, a gente fechou em 230. A gente não chegou a subir tanto. Então, a gente está propondo que seja mantida essa mortalidade para 231. 231 pessoas por 100 mil habitantes acaba sendo uma morte evitável. Regionalmente falando, nós ainda estamos no indicador bem melhor do que a maioria dos municípios da nossa micro-região aqui de Campinas, da RMC. Pode falar. A hora que você terminar cada item, você dá a palavra para a gente fazer algumas perguntas para você? Pode ser, se eu souber responder, eu vou falando. Ah, sim. Terminou o item 1? Sim. Terminou? Então, só uma curiosidade, Rodrigo, é que nós vemos aqui que no nosso estado, na nossa cidade, nós estamos... é uma proposta para 2021. É a carona? Oi? Era a proposta 2020, porque eu ainda não tinha fechado, o Estado não fechou os indicadores para a gente fechar com todo mundo o mesmo número. Por isso que eu tinha deixado proposta 2020 e proposta 2021. Tá? Entendi. Então, em 2020 foi 268. Eles mandaram hoje a proposta, vou ver se eu consigo abrir aqui, de 268 que a gente propôs, a gente melhorou, conseguiu fazer 230. Eu só não mandei porque o material já tinha sido mandado, que é o resultado fechado final. Então, deixa eu ver se eu entendi, Rodrigo. Então, a proposta de 2020, que era 268, o município conseguiu, então, e você chegou no... Melhorar o resultado.
No patamar de quanto? 230. Mas muito bom, né? Muito bom se a média, né? 38 a menos, né? Muito bom. E está mantendo para 2026, verdade. Muito bom. Então, era essa pergunta que eu queria te fazer. Então, são medidas de prevenção, né? Reduzir riscos e prevenir, reduzir e prevenir os riscos. Para isso, né, nós temos todo o trabalho da saúde voltado com todos os serviços, né, de prevenção, né, Rodrigo? Tudo aquilo que o município oferece, né, a saúde oferece, para que haja uma redução, né, de óbito nessa faixa de idade. Alguém tem mais uma dúvida? Algum conselheiro tem mais alguma dúvida sobre esse item 1 que o Rodrigo possa clarear, se ficou dúvida? Se não tem, podemos passar para o item 2, viu, Rodrigo? Então, vamos lá. Item 2, estão me ouvindo? Sim. Proporção de investigação de óbitos em idade fértil. São mulheres que morrem entre 10 e 49 anos, que foram investigados. O que nós temos? A gente tinha uma proposta de investigar 100% desses óbitos. O ano passado, como resultado, a gente não investigou 30%. Por quê? Porque foi proposta do Estado, na verdade, o Estado pediu para todo mundo parar as investigações por causa da pandemia. Então, a gente teve 30% que foram investigados, acho que foram 7 óbitos, foram investigados 2, 3, se eu não me engano, aí o número foi baixo. Mesmo assim, a gente propõe que devemos investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil. Ah, entendi. E aí você conseguiu, então, investigar apenas 30%. Isso, como resultado foi só... Não chegou, não atingiu, então, esse 100% por conta da pandemia, você diz, né? Isso, infelizmente, vários indicadores, por conta da pandemia, não foi atingido o resultado. Entendi. E nós temos todo esse trabalho de prevenção. A gente vai pactuar 100% para esse mês. Pessoalmente falando, é um indicador que a gente tem que buscar sempre ter o 100%. É verdade. Rodrigo, e é muito bom também toda a prevenção feita ali na UBS da Vila Galo, né? Nós tivemos uma visita lá. Isso é o Vila Galo como ginecologista, mas também tem que destacar que as enfermeiras de todas as unidades básicas acompanham as suas gestantes. As consultas são alternadas entre a atenção básica e o Vila Galo. Verdade. E os casos mais complexos já encaminham lá para Vila Galo, não é? Isso. Com espetáculo, senhores conselheiros, a hora que puderem, né, fazer uma visita, comunicar aqui no conselho, para que sempre de 2 em 2 consiga ver como está muito bonito lá. Então, todo esse trabalho é desenvolvido lá, né? E também nas UBS, né, Rodrigo? Que lá vai mais os casos mais urgentes, né? Que necessita de maiores cuidados e maior atenção. Muito bom. Então, tá certo. Tem mais alguma pergunta, pessoal, do item 2? Onde consta os 30% aqui, Rodrigo? Não aparece? Não, esse daí não consta. Eu vou ter que fazer mais no relatório de gestão. Eu vou colocar os resultados. Eu só estou adiantando para vocês o quanto a gente alcançou, porque eu tive acesso a essas informações hoje. Mas depois eu vou ter que informar vocês oficialmente quantas foram, tá? Ok, explicado. Pode continuar. Tá. O 3. Total proporção de registro de óbitos com causa básica definida. Isso é o quê? Quando alguém morre, para a gente saber do que a pessoa morreu. Normalmente, por exemplo, quando morreu em casa, você tenta fazer uma investigação para saber se a pessoa morreu por uma morte violenta ou se foi uma parada cardíaca, que são os mais difíceis. Quando morre no hospital, não tem essa dúvida. Nós tínhamos pactuado 90%, a Americana ficou com 97% de causas básicas bem registradas, bem definidas. Mesmo assim, a proposta a gente pactuou a 92%,
A gente ainda está com medo que essas causas básicas variem muito por causa da pandemia de Covid. Não é só o hospital municipal, mas todos os hospitais talvez tenham uma má informação da causa básica de óbito. Então, a gente ainda vai ficar um pouco conservador, pactuando com 92%. A região está pactuando 90%, por isso que a gente está deixando uma proposta ainda conservadora, tá? Ô, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa, então. Essa meta é nesse sentido, então, de todos os óbitos da cidade, é isso? Todos os óbitos que sejam... Da cidade, independente se é público ou privado. Para que todos os óbitos sejam esclarecidos a causa mortes. Causa básica, né? Isso para não separar da cardiorrespiratória, porque todo mundo morre por parada cardiorrespiratória. Entendi. Então, para chegar numa... uma qualidade melhor, para que se possa fazer uma previsão melhor da mortalidade e ter propostas de saúde que ataquem a real necessidade do município e não uma necessidade meio mascarada. Por isso que quanto melhor a qualidade do óbito, melhor a gente consegue ver do que as pessoas efetivamente morrem no município. Muito importante essa meta, né? É de fundamental importância, exatamente o que você falou, muito bem esclarecido. Quer dizer, o município, a saúde pública, ela só vai melhorar e dar um foco melhor a partir do momento que ela tem esses números, né? Para saber qual a doença, qual o índice de morte por determinada doença e trabalhar a prevenção, não é? É muito importante isso. E então quer dizer que essa proposta para 2020 era de 90%, e a gente atingiu 97%. 90% e o município atingiu 97%? Isso. Parabéns pro município, então. Isso? Que coisa boa. O povo do hospital e dos pronto-atendimento, não só o nosso, mas como do hospital particular também. Parabéns para eles mesmo. É verdade. Então, quer dizer, Rodrigo, que nós estamos quase atingindo aqui no 2021 um índice quase 100% de mortes definida, causa mortes definida, né? Isso, tá bom. A região tá 80 e pouco, então a gente tá exemplar ainda. Que maravilha, muito bom. E a proposta, então, se 2020, com todo o problema que nós tivemos, né, chegou nesse índice 97, então vamos pedir a Deus aí que consiga todo o seu grupo, toda a equipe da saúde chegar no 100%, né? Embora a meta seja 92%, mas pelo jeito vai passar, vai fazer um trabalho melhor ainda, né? Muito bom. O objetivo é esse. Agora, o próximo indicador, esse é um preocupante, é proporção de vacinas oficiais do calendário. A proposta, são 4 vacinas que são obrigatórias. A proposta era que a gente atingisse 75%. Nós atingimos 50%. A gente está falando isso que foi por causa da pandemia. Viu? Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Então, é a proporção de vacinas selecionadas no calendário nacional de vacinação. Tem no ano das rotinas, sabe, sarampo, pólio, não sei o quê. São 4 as vacinas, são 4 campanhas prioritárias. A gente tem que cumprir as cotas, tipo, a vacina de sarampo é 95%. E a gente não conseguiu atingir os 95%. A gente chegou perto, mas não atingiu a cota. Por isso, a gente não atingiu a meta nas 4 vacinas prioritárias do Ministério. Rodrigo, então me fale uma coisa. Então, 4 vacinas prioritárias, né? Que são pentavalente, são essas, né? Pentavalente, pneumocócica, poliomielite e tríplice viral. Certo. E aí, o indicador de 2020, qual foi? Assim, qual 50%. Quanto? 50%. 50% que atingiu. Isso realmente foi uma situação atípica, não é? Porque esse ano faltou... Infelizmente, não é uma situação atípica. Isso daí é reflexo da política ou da propaganda anti-vacina. Inclusive, a gente teve um estabelecimento no município que foi fechado, acho que o ano passado ou ano antepassado,
que ele divulgava que a vacina dava autismo, não resolvia nada. Ah, mas não foi clínica, não, foi não é clínica. Clínica para ser educadinho. Como que chama? Essas pessoas que trabalham com, como diz... naturais. Estudo, é isso, exatamente, com produtos naturais, né, com essas situações, estudam muito isso. Então, realmente teve esse problema, né, que houve essa divulgação e isso pode ser realmente influenciado. Mas os outros anos, Rodrigo, foi bem a vacinação aqui no nosso município, né? Respondendo a Eliane, 2019 está zerado porque eles não alimentaram, o Estado não alimentou. Tinha dado 25% também, tá? Entendi. Eu estou obedecendo. A planilha que eu mandei para vocês é o histórico que eu tenho do Estado. Então, eu estou seguindo a planilha do Estado para dar esses indicadores. Certo. Tá? A vigilância me passou que foi só 25%. Na verdade, eu assustei quando 2020 deu maior que 2019. Mas eu acho que é reflexo do fechamento daquela clínica que indicava não vacinação. Infelizmente, o objetivo era sempre ser 100%, a gente não consegue atingir. Mas é um trabalho não só da saúde, a gente tentar fazer a convocação, mas também um aviso aos conselheiros para também espalhar a boa nova. Gente, vacine, por favor. Não é só do Covid. Todas as vacinas são importantes para todo mundo tomar. Perfeito. E que agora, passando essa fase da pandemia, né, pessoal, nós temos que fazer um trabalho, o Conselho ajudar muito nessa divulgação, porque realmente é necessário, não é? Eu tinha colocado como proposta 25% por causa dessa resistência do povo por causa da vacina do Covid. Como eu falei, eu assustei que deu 50%, que eu peguei hoje. Mas, e por isso que eu tinha pactuado 25%. Eu estou muito preocupado com o Covid, para a gente trabalhar e que a gente consiga de novo 50%. Mas é um trabalho tanto da atenção básica, como todo mundo que tenha essa palavra, essa voz para convencer as pessoas para fazer esse trabalho da importância da vacina. A campanha, né? Voltarmos às campanhas efetivas, não é? Os folhetins nos pontos de ônibus, lugar assim de grande movimentação, não é? Os folders. É muito importante isso. Então, vamos pensar seriamente nisso, né, pessoal? Para poder ter voltar, que é muito importante. Porque nós vimos aqui a Leonora um dia, ela não está presente, mas há umas reuniões atrás, ela disse da questão da poliomielite, não é, Rodrigo? Que as pessoas as mães estão querendo vacinar, e por conta de todo esse trabalho negativo que foi feito em cima da vacina, não é? Pessoal, tem mais alguma dúvida sobre esse item? Eu gostaria depois de perguntar para o Rodrigo sobre as vacinas. Como? Se ele sabe quanto ml a pessoa, o idoso vai tomar nos postos da Covid. Da Covid está uma briga séria também regional, porque o Ministério não fala quantas vacinas vão vir, então a gente não sabe como dar uma data para a população. A gente não consegue falar que agora está com 77 anos, né? Acima de 77 tomar vacina, primeira e segunda dose. Nem o Ministério, nem o Estado nos dá nenhuma base de quando vai vir e quais vão ser as próximas faixas etárias. Infelizmente, está horrível, tanto para a gente. O que a gente sabe já divulga direto na mídia. Está muito ruim. Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos ainda na faixa de 79, 70 a 79. Certo? Calma que de cabeça eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é 77 para cima. Quando que vai chegar o novo calendário? Para baixar, que aí vai de... A gente está pensando, vai ver se amanhã eles liberam. Está vacinando 77 a 79, a partir de 77 anos. E vai ser o próximo calendário, Não, a próxima, não sei se vai baixar 76 ou 75. A gente ainda tem que esperar quantas vacinas vão vir, para eu poder dar a faixa etária que eu vou conseguir vacinar. Tá. Então, horrível. Ninguém
ninguém passa quando vai vir, data que vem. Os caras entregam à noite, a gente tem que ficar de plantão. A gente não sabe quanto chega. Só sabe na hora que o caminhão descarrega no município. Ah, perfeito. Então, Vocês só, posso fazer uma pergunta? claro. Que é o Edson. Rodrigo, é rapidinho. Pode falar, A Edson. vacina, quanto você tem? A pessoa falando. Aqui que está falando é o seu Pereira. E eu não sei de cabeça quantos mililitros é para cada pessoa. Se eu não me engano, cada frasco dá para 10 pessoas. Só que o frasco vem um pouco a mais, então ele pode chegar até 11 ou 12. O próprio Ministério da Saúde orienta, no próprio bula dele ele orienta, é para 10 pessoas, só que ele chega para 11 ou 12 pessoas. E aí aquela questão que chama as pessoas, né? Abrir o vidro de manhã, a secretaria, né, o posto já tem que ter na mão a listagem, né, Rodrigo? Para que não percam o que abriu, tem que acabar. Então, eles ligam para os pacientes, não é isso? Para aqueles inscritos, que seria do próximo, e vai puxando, não é isso? Eles estão tendo esse critério. Mesmo. Não é verdade? Então, pessoal... Eu gostaria de saber... Oi? Que você informasse para mim, porque minha esposa hoje, eu fui ela para tomar vacina, ela tomou meio milímetro. Quer dizer, uma burocracia grande. Tem que fazer agendamento, ir no posto, preencher o povo, e depois tomar meio milímetro. É isso que eu quero saber, porque quase você nem enxerga o tamanho da vacina. Então, cada frasco dá para 10, 20 pessoas. Eu não sei se é isso. Eu gostaria que você me informasse depois. Tá, se você quiser oficializar no grupo do conselho, para a gente poder levar adiante, porque também depende da seringa que você usa. Se eles estão com uma seringa maior, parece que é... Vai menos. Aquela seringa mais fininha, parece que vem mais. É. Mas a gente pode formalizar no grupo do conselho, o Mário está aí para poder falar. Eu mesmo não sei te falar, porque eu não sou tão técnico assim, não consigo essa informação tão específica, tá? Mas a gente vai verificar e nós vamos passar a ver isso daí para o senhor, viu, senhor Pereira? Para ver certinho. Pois não, Edson, por gentileza. Edson, está querendo falar? O Edson estava querendo falar. Edson? Isso é uma perguntinha, Rodrigo. A vacinação para gripe vai ser normal? Está ciente? Por enquanto, a da H1N1, até as informações que nós temos, vai ser normal. Vai ser a vacina da H1N1 e depois outra vacina do Covid. Ah, beleza. Concordo. Vamos tocar para frente, concordar com a Eliane, vamos tocar para frente, porque tem 20 dicas, estamos 5, vai demorar demais. Perfeito. Vai lá. Agora, o item 5, né, Rodrigo? 5. Notificações de proporção de casos de notificação compulsória. Todos os hospitais e pronto-atendimentos, se atende a alguma doença que é notificação compulsória, tem até 60 dias para informar a secretaria. A gente está pactuando que todos os serviços informem até 60 dias 90% das notificações compulsórias. O ano passado foi 82,8%, a gente sempre vai variando muito. Esse é um número que a gente o Estado pediu para deixar 90% e a gente vai continuar perseguindo 90% para melhorar a qualidade. Vocês veem que antigamente era melhor, depois caiu, depois subiu, melhorou um pouco. É a questão de cumprir o prazo de 60 dias. O que é notificação compulsória? Por exemplo, meningite. Então, o povo tem até 60 dias para notificar a meningite. Alguns casos específicos, por causa da investigação, eles falam que demora mais. Então, é um número a ser perseguido ainda pelo município. Certo. Então, são as doenças que obrigatoriamente tem que ser comunicado à vigilância. Isso. É isso, né? Entendi. É um indicador estadual, então a gente está seguindo a proposta estadual de 90%. Ah, tá certo. E em 2020... E respondendo, Eliane, Covid não é compulsório ainda, tá? Certo. Assim, tem legislação própria, mas ele não está nessa classificação de notificação compulsória. Certo. Rodrigo, e em 2020, qual foi o quanto que atingiu essa meta? 82,8, 83. 83. Foi mais ou menos, mais ou menos. Uhum.
que pode melhorar, né? Porque a meta para 2021 é 90,1, né? Bom, Isso. mas então, pessoal, todos entenderam esse item 4, 5, então, né? É a comunicação das doenças compulsórias, tá certo? Como lhe disse o exemplo da meningite, e tem outras que tem que ser comunicado, né, Rodrigo, para levar a Tem uma portaria específica do Ministério da Saúde. Isso. Para levar a vacinação naquela região, quando é dengue, alguma coisa assim, né? A vigilância toma esse cuidado para mover o foco da doença onde está, né? É isso mesmo. Perfeito. Dengue também, se não me engano, dengue também está. Oi? Próximo, o dengue também está, como você falou, o dengue também é notificação compulsória. Compulsória, né? Próximo item. Alguém tem mais uma pergunta ou podemos passar para o item 6? Podemos passar? Vamos lá. Próximo item, hanseníase, proporção de cura. Esse daí é uma briga eterna, porque normalmente quem tem hanseníase e tuberculose, não discriminando, mas a maioria são andarilhos. E os andarilhos é muito triste para a gente conseguir concluir o tratamento deles. A gente tinha pactuado 83%, só que a gente atingiu 100%. Então, a gente quer também buscar esse número de 100%. Infelizmente, é um número que varia muito por causa dessa questão que eu falei do andarilho. É o que mais pega mesmo, né, Rodrigo? Porque todas as entidades, as comunidades terapêuticas e clínicas, o exame essencial para poder entrar, para fazer a recuperação, é o exame de tuberculose e hanseníase, né? As comunidades terapêuticas se atentam a esse item, porque normalmente, além de ter a imunidade baixa, eles ficam na rua, muitos são moradores de rua, e é na rua, a maioria dos casos, que você acaba contraindo, né? É verdade. Então, é essencial esses exames de sangue, tudo, radiografia do pulmão, para essa internação. Então, nós vemos aqui, então, que a meta era de 90 e o município... Ah, bom, e aqui não, é de 83 em 2020. E a gente conseguiu 100%. Quanto? 100%. Foram 3 casos e os 3 conseguiram fazer o tratamento. Olha que maravilha. De todos aqui, o pessoal, os andarilhos de rua, todos eles foram testados. Só 3 apresentaram a doença e os 3 concluíram o tratamento. Ah, muito bom, muito bom. Perfeito. Pessoal, tem alguma... Viu, só me fala da hanseníase. Me fugiu aqui, viu? A hanseníase é... Como que é a hanseníase mesmo, gente? Rodrigo? Alguém sabe, pessoal? Eu sei da tuberculose, né? Que é pulmão. Agora, a hanseníase... Alguém pode me ajudar aqui? Oi? É a lepra. Oi? É vulgo lepra. Você tem... machucado pelo corpo, perde a sensibilidade. Ah, a lepra. Da lepra? Isso. Isso mesmo, perfeito. Veio a memória agora, tá certo. É isso mesmo. Então, pessoal, podemos dar, então, por aprovado esse item 6? Está todo mundo de acordo? Alguma pergunta? Tudo bem? Perfeito, então. Vamos passar, então, para o outro item, Rodrigo.